Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Pai do Mundo. Eu sou Caio Batista, o melhor pai do mundo, e você, meu amigo. Agora sim, eu sou o William Girardi, o melhor pai do mundo. Bem-vindos a mais um episódio. Sejam bem-vindos de volta. Obrigado pela audiência, pelos seguidores, por compartilharem nosso conteúdo, por refletirem conosco sobre questões relacionadas à paternidade, à parentalidade. Caio, eu tô tendo assunto pra falar com todo mundo. Todo mundo me para realmente. Todo mundo tá Cara, falando, vocês ó, o melhor falaram pai do sobre. mundo aí, não é? Mas o que tá acontecendo com muita frequência é eu conversar com o Uber, cara. E aí eu começo a falar sobre paternidade com o Uber e são várias conversas incríveis e os caras começam a seguir, geralmente são pais, né, que estão ali trabalhando, se E como dedicando, é que com os começa essa filhos em conversa? Normalmente você casa. fala, olha, você sabia que eu produzo um podcast? Quando eu estou com o Emanuel fala: Meu pai tem um Meu pai tem podcast, o um melhor pai do podcast, mundo. você sabia? Ele é super orgulhoso. Embora ele não assista, ele é super orgulhoso. Mas as conversas com o Uber geralmente levam esse tipo de assunto, né? Fala, cara, outro dia eu tava conversando com um e ele falava assim, cara, esse é meu segundo trabalho, né? Eu trabalho em tal lugar e faço Uber também. Eu falei, cara, embora eu não considere um trabalho, parece um hobby, mas um trabalho, também eu tenho um podcast, mas um podcast sobre o quê? Sobre paternidade, e aí a conversa flui. Cara, eu preciso Vai. falar nossa, que legal que você falou sobre isso. Como é que eu sigo aqui? Como é que eu sigo E a aqui? gente quer que os homens, os pais, participem mais, né? É, Porque a gente é, tem sentido que as mulheres, as mães, sim. elas são muito mais conectadas conosco, né? Muito mais Aham, presentes nos comentários, nos compartilhamentos, aham. nas dúvidas, nas mensagens que a gente recebe, né? E agora vocês podem nos procurar, porque nós vamos produzir uns cartõezinhos de um melhor pai do mundo para vocês também distribuírem quando vocês virem pais. Então, Caio e eu já vamos andar com esses cartõezinhos e vamos distribuir para algumas pessoas para quando encontrarem pais exercendo a paternidade na rua, né? Olha Em aqui, algum lugar, ó, você é o melhor você é o pai do melhor pai mundo. do mundo. Segue lá porque a gente quer, com o podcast, promover debates sobre a paternidade, assim como um importante episódio anterior em que a gente falou sobre conflito geracional, né? Conflito geracional. E a gente vai fazer um link hoje com algo que para a geração anterior não existia, que para nossa é uma realidade, Uhum. né? Que é uma grande vilã para alguns. E a gente consegue ver muitas coisas positivas nela, Né, na tela. as telinhas. Caio, minha avó fez 99 anos. Em 1926 ela faz 100 anos. E eu sempre faço, ela até já sabe, a piadinha. Ô, vó, como é que era entrar na internet na época da senhora? E ela sempre dá aquela gargalhada. Imagina, meu filho, não tinha nada, né? Então, como mãe e também meu avô como pai, eles viveram num contexto completamente diferente do nosso. Inclusive, os nossos E a pais, né? tendência dessas pessoas mais velhas, mais experientes, é dizer: na minha época era muito melhor. Sim, Mas tem um negócio da nostalgia também. Os nossos pais viveram com telas, mas eram telas. Meus pais, telas em branco e preto, assistiam TV aberta, não tinha acesso à internet, porque são fases muito diferentes, né? A fase em que não havia telas, sequer televisões, depois as televisões, as TVs abertas, os festivais, Só televisão, né? só televisão, e depois a fase da internet, do acesso à informação, e a gente vive hoje, eu acredito, até uma quarta fase, né? Que é a internet rápida, vídeos. Antigamente você não tinha tantos vídeos, não se São produzia tanto conteúdos muito assim. curtos, porque hoje há essa necessidade de se consumir tudo de uma maneira muito rápida, muito voraz, Uhum. que isso gera dopamina, né? E aí as crianças estão perdendo algumas habilidades, algumas questões ficaram para trás. Por outro lado, que é o que a gente Uhum. quer discutir hoje aqui, a tela, a internet, o acesso à informação também traz benefícios, né? Sim, E a gente tem que buscar esse equilíbrio, é isso encontrar mesmo. o que tem de bom. O papo aqui é sobre equilíbrio. E importante, a gente também não vai falar o que é ruim para uma ou outra geração. Faz mal e faz bem para todos nós. Eu vejo meu pai, por exemplo, o senhor Odair, que agora, olha que engraçado, ele seguiu. Ele que Olha, não mexe grande muito no seu daí. Instagram. Agora, outro dia eu olhei no Encontrou. meu relógio, arroba Odair Hermógenes, olha que nome, hein? Ele seguiu. Ele tem uma foto que eu tirei, ele tá com um chapelão, parece um Mazzaropi. E eu vi lá ele seguindo, eu fiquei super orgulhoso.
E até quantos anos ele tem mesmo? Olha que 78. legal. E até para ele faz bem e faz mal, para criança faz bem e faz mal, para gente faz bem e faz mal, sobre esse equilíbrio que nós vamos falar aqui, né, Caio? Eu acho que a gente tem alguns dados, né, já recentes e atuais preocupantes em relação ao uso excessivo de telas Uhum. para a saúde, para a Pra parte todos nós, cognitiva, né, para Uhum. todos nós, não só para as crianças. Muitos entendem que é uma guerra perdida já dessa geração, né? Que a gente perdeu uma guerra dos adolescentes, principalmente relacionada ao uso de redes sociais, ao uso de telas. Eu vou perguntar ao Caio sobre isso, conversávamos sobre isso antes de começar, o Caio tem uma boa explicação para isso. Que isso distanciou as pessoas de um convívio tete a tete, né? Uhum. As pessoas perderam algumas habilidades super importantes de comunicação, de resolução de conflitos, porque se isolaram muito na frente das telas. Uhum. De que isso causa algo muito ruim relacionado à depressão, porque o que a gente vê, a criança ela é exposta nas redes sociais a uma vida perfeita, Uhum. Ninguém tem problemas, é tudo muito maravilhoso. Até uma questão, por exemplo, relacionada a filtro, que a gente pode relacionar com uma adultização das crianças mais novas, de uma preocupação com a estética e com a beleza. Uhum. Então tem muitas coisas negativas para a gente mencionar, mas o quanto de coisa a gente pode aprender na tela, né? Será que a tela é uma vilã? Será não, né? A tela ela pode ser uma vilã se a gente usar da maneira incorreta, sem limite, sem os pais saberem que tipo de conteúdo os filhos estão consumindo. Eu me lembro dos primeiros momentos em que internet e telas passaram a ser fatores preocupantes, meu pai dizendo para mim assim, use o computador como uma ferramenta e nem sempre só como diversão, né? Eu acho que esse é um ponto importante da fala do Caio. Então, discutíamos antes de começar sobre o quanto as telas, as ferramentas, os computadores, a internet, essas ferramentas nos trouxeram muitas possibilidades. O Caio é professor de inglês, coordenador de inglês, né? Caio, eu acho que o inglês é um bom exemplo, né? Na minha época, Caio, eu tinha aulas de inglês, não tinha uma família que falava inglês, alguns poucos amigos, e eu não tinha tanto ambiente propício à Com aprendizagem quem do que você ia se idioma. comunicar, né? E outra, né, também Praticar. não era tão Tão interessado interessado, assim. também preciso dizer isso, mas não havia sequer o estímulo para isso acontecer. Hoje você pega um Duolingo da vida, é claro, é só um exemplo, as aulas são muito mais importantes e se utiliza, né, essa aula se utiliza dessas ferramentas como apoio. Você pega o Duolingo, é um joguinho divertidíssimo, que faz com que pelo menos uma vez ao dia você tenha contato com algum idioma, Sim. né? Você pega o Mas está YouTube... sendo usado com um objetivo maior, né, de aprendizagem. Acho que esse é o ponto da tecnologia. E a tecnologia em E favor, hoje né? você consegue conversar em inglês com uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Que antigamente você não tinha essa possibilidade. Com inteligência artificial. Com Outro dia eu inteligência vi um artificial. aplicativo que você conversa, ele vai corrigindo você e você vai conversando mesmo. Mas é difícil de dosar esse limite, É? né? Então, Principalmente para o adolescente. Acho que essa é a olha grande o equilíbrio aí, preocupação. Essa olha é o a grande equilíbrio aí. questão de hoje em dia, né? Tá. É de você entregar essa ferramenta na mão do adolescente. E como é que você ensina? Olha, você tem que usar tanto tempo por dia. Até aqui. Passou desse limite, tá exagerado. Passou daqui, é prejudicial. Uhum. Porque convenhamos, é muito bom a internet, é muito bom a inteligência artificial. E o algoritmo também tem dessas, né? Ele vai te entregando aquilo que você gosta e aí você vai mergulhando naquilo e o tempo passa, hein? Passa, quando Tô você falando vê, da gente, quando você vê, você louco. passou ali horas, né? Muito tempo. Outro dia, sem exagero, 14 minutos, eu me lembro do tempo. Eu fiquei no celular, passaram 14 minutos. A sensação que eu tive, sem exagero, era de que havia passado ali, sei lá, 3, 4 minutos. Nem isso. O quê? 14? Não, tá errado. Achei que o relógio estava errado e não. Esse é o grande malefício que se Uhum. diz hoje, né? Uhum. Do quanto isso gera de prejuízo para a parte cognitiva, porque consumir um conteúdo ali, vídeos curtos, 30 segundos, 1 minuto no máximo, né? Uhum. Isso gera muita dopamina e só assim isso é abastecido. A criança só se abastece desse hormônio prazeroso ali. E aí isso está fazendo com que as crianças tenham dificuldades de se concentrar, por exemplo. Leem muito menos hoje em dia por conta disso. Uhum. Mas realmente é um grande desafio para nós pais hoje estabelecer esse limite, ensinar
até que ponto eu posso ir, quanto tempo eu posso usar. Muito bem, acho que foi uma ótima introdução. Sabe aqueles filmes que tem uma introdução um pouquinho mais longa? Essa foi a nossa. Porque a gente precisa também linkar a figura do pai a essa realidade, né? Que é o que você está fazendo agora, essa última passagem da sua fala. Como é que, como pais, a gente consegue fazer com que a coisa fique equilibrada? E eu penso, Caio, que tem a ver com presença, né? Tá muito claro na cabeça da criança que na balança entre tela e a presença do meu pai, a presença do meu pai ganha de longe. Então, eu sinto isso em casa. Quanto mais presente eu estou, menos propenso à tela meu filho está. Então, quanto Perfeito. mais eu Porque tem estou muito pai que tá querendo, não, brincando, filho, sai da tela, viu? Agora vamos lá. então, Mas tá aqui, ó, não larga, né? não está presente. Não Aí, tá aí o presente. filho vai lá E não tá dando exemplo também, né? Porque a brincadeira aí tá na balança, eu acredito, né? Mas essa coisa da balança é uma coisa que se constrói muito antes da questão da tela. Aham, Porque se você ensina, por exemplo, que, ok, temos que ter uma alimentação saudável, mas de vez em quando a gente pode comer uma besteirinha, você Claro. tá ensinando sobre equilíbrio. claro. Né? Então, você consegue ensinar sobre equilíbrio de outras maneiras também. Sim. E aí, a questão da tela vai ser mais uma questão relacionada ao equilíbrio que a gente tem que introduzir na Sim. vida da criança, né? E às vezes você vai usar como ferramenta, pensando nisso que você acabou de dizer, vai. Não é incomum a gente usar um episódio de qualquer série que a criança gosta como ferramenta para que algo aconteça. Preciso dar um jeitinho aqui. Eu faço isso, tá? Eu vou falar, eu faço isso. Vez ou outra. Bom, primeiro, Manuel fica muito pouco tempo na tela. Fica no integral. Então, ao longo do dia, ele está na escola. Eu Zero sou um telas. defensor do integral por conta disso também, né? Aprendizagem, sociabilidade, tempo de qualidade na escola e, quando sai, também tempo de qualidade em casa. Nesse contexto, eu consigo separar ali um episódio de 35 minutos para que eu possa organizar alguma coisa. Não, eu e uso às você vezes. falou, foi perfeito. Neste contexto, de vez em quando, eu preciso usar vou desse usar. recurso. Vou usar desse recurso. É. Porque ele gosta lá do futebol, lá, como é que chama? Tem um desenho lá, um desenho de futebol, tá? Ele curte. E eu falo, cara, vai ficar ali entre 30 minutos e 45, que é o tempo que eu tenho para ajustar aqui, preparar o jantar, não sei o quê, e depois a gente se reconecta. Isso é bom, ele tem o momento dele também. Isso é usado E você de falou uma forma coisa muito equilibrada. importante. Você escolheu, você selecionou o que ele vai assistir. Como ferramenta. Isso é fundamental. O pai, a mãe, a família tem que saber o que o filho está consumindo. Uhum. E desenho, por exemplo. Na nossa época, os desenhos eles tinham começo, meio e fim. Eles contavam uma história. Então eles também nos ensinavam a ter paciência, a ter essa expectativa do que vai acontecer. As crianças não tem mais. Você vai no cinema, não quer ficar mais um tempão não lá. quer assistir filme no cinema, não tem paciência de esperar. Porque os desenhos são mais curtos, é muito estímulo, é muita cor. Sim. Antigamente era muito diferente. Eu assistia Então. muito Dragon Ball Z. Você assistiu o que não será? Eu sou mais velho Jovenzinho. que você, hein? Eu sou mais velho que... Mas quando me perguntam sobre isso, eu falo que os desenhos da minha época eram poderosos. Eu assisti um Mas tinha coiote alguns lá, perigosos também, né? Papaléguas, que o cara... O Frajola e o era Piu-Piu, você ficava se sacanagem. pegando, Meu, né? Papaléguas era só E hoje o pessoal fala sacanagem. mal da Peppa Pig, que tudo bem, tem coisas que realmente não são legais, né? Não Então. ensinam bons modos e tal. O quê? Mas antigamente alguns desenhos também Cada não ensinavam coisas boas. Paulada né? que eu vou te falar. Tom e Jerry, meu... O gato não fazia nada, tava de boa, e o ratinho chegava arrebentando, né? Então era muito. Chaves, cara, eu adorava Chaves. Mônica. A Mônica Bater era com uma Sansão cacetada e planos infalíveis pra chamar a menina de gordinha, não sei o quê. Comilona, Comilona, então peraí. fedido, cascão pra tomar banho. Então, calma lá, né? Calma lá, nem tudo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tudo que é tão ruim é tão antigo. Meu tio tem uma frase assim, ele fala, nem tudo que é tão velho é tão ruim, nem tudo que é tão novo é tão bom. Enfim, a gente alugava filme na época, então parece que a gente só tinha aquilo E não pra melhorou? assistir também. Isso é uma questão, por exemplo, antigamente você tinha que ir na locadora, alugava o Você filme, não gostava. levava pra casa, tudo bem que era legal, mas a tecnologia, a internet, enfim, isso veio pra revolucionar, quer dizer, agora eu tenho na palma da minha mão. A diferença... A mesma coisa vinil. O pessoal fica, nossa, aquilo que era música de verdade. Não, Tudo bem, era muito legal, ok, mas que eu hoje fui tá DJ, aqui, tá no mas- streaming e tal. só que aí tem um negócio, né? Antigamente você ia até a locadora e pegava 3 filminhos, era aquele que você tinha Você pro tinha final que de assistir, semana. é verdade. Hoje, se você for até o Netflix, você volta com a sacola do tamanho desse estúdio, cheio de é. coisa e vai passando, não gosta. É igual fotografia. Antigamente eram 36 poses, tirou.
Agora você tira, não deu certo, você apaga. Isso Então que você isso vai falou criando. não gostou, passa, também é uma geração que tem pouca paciência, né? Meu filho não quer ficar Assiste 1h30. 5 minutinhos, não achou legal, eu vou trocar. É, Descartável. Aquela coisa da descartável. rede social de descartar. Não gostei, eu passo, scrolling down. Sim, sim. Aí isso que vai criando o que você disse, né? De um, de um vício ali, de algo que atrapalha mesmo. Aí não tem jeito. Nesse sentido, a Tudo que é gente sem tem. limite atrapalha. A gente Uhum. tem que ensinar pro lado bom. Então, as crianças podem aprender muito, por exemplo, com videogame. Videogame te traz desenvolvimento de raciocínio lógico, de estratégia, de pensar num caminho, numa alternativa. Isso é Uhum. importante, mas tem que Uhum. estabelecer ali um certo limite para isso. Os jogos são incríveis nesse sentido. São. Hoje em dia, tem jogos que são incríveis. Vou até dar dica de alguns aqui, usando até um pouco do João, né, nosso João entrevistado, que Raposo. ele dá dicas de filmes e tudo mais. Vou dar dicas de jogos aqui para os pais jogarem com as crianças. Tem um jogo chamado Sackboy, A Grande Sackboy. Aventura. É muito legal, com uma trilha incrível. E aí você, num controle, seu filho no outro, e vocês vão passando fases de forma colaborativa. Você precisa subir numa plataforma e para isso precisa da ajuda do outro, que te arremessa até a plataforma e vira uma brincadeira sem igual. É muito legal. Outra dica boa, Minecraft. O Minecraft, quando jogado em dois, funciona super bem naquele modo, pelo menos funcionava comigo no modo criativo, Caio, porque meu filho e eu viajávamos e quando nós voltávamos, a gente construía o ponto turístico da viagem que a gente tinha Que feito incrível. no E Minecraft. mais incrível ainda é isso que você disse, meu filho e eu construíamos juntos. Então, Porque o grande problema é quando o pai tá completamente fora desse contexto, né? Quer dizer, a criança tá lá trancada no quarto, deixa lá. deixa lá jogando, eu não sei nem o que tá acontecendo. Sim. E olha que legal você falar que eu construo junto com o meu filho pontos turísticos que nós visitamos em Sim. viagens. Papai, onde você tá? E a gente tá vendo na tela. Eu tô aqui em cima do Cristo Redentor. Nós tínhamos feito o Cristo Redentor. Tô no Cristo Redentor, pera que eu já vou aí. E aí ele vem e nós estamos na cama ali de cueca e ele vai até o Cristo Redentor e a gente fala, vamos construir um negócio aqui, o que você acha? Pega o vidro, não pega? Então, é muito legal. E uma última dica é o FIFA, né, que agora chama FC. Nossa, esse era meu favorito na adolescência. Cara, é muito legal. Sentamos lá e aí colocamos no mesmo time, a gente joga no mesmo time, então toca aí. Pô, você é fominha, cara. E cruzamento, não, agora vamos fazer assim, cria estratégia. E isso também cria uma memória muito legal. Tela mas naquele momento, caramba, que ferramenta legal. Sim. E como eu queria ter jogado com meu pai. Você falou, você foi perfeito, assim, você usou a tela como uma ferramenta de conexão entre você e o seu filho. Uhum. Momento de ter um tempo de qualidade. Ô pai, depois do banho rola um fifinha? Rola um fifinha? Claro que rola. Legal, cara. Claro que rola. Que legal. Eu lembro que eu gostava na adolescência de jogar The Sims. Muito bom. E tinha um outro joguinho que era Roller Coaster, que era de construir parque de diversões. Sim. Montanha-russa, parque de diversão. Cara, eu lembro que assim, eu tinha que pensar onde que era o melhor lugar para construir tal brinquedo, que horas que o parque ia abrir, quanto que ia custar, porque tinha que pagar as despesas. Então também trouxe muitas coisas positivas, né? Assim. E aí eu vou trazer à tona um assunto sobre o qual eu sempre falo, que é da classificação etária, né? Então, tanto para filmes quanto para jogos, é importante que os pais se atentem à classificação etária. Os caras não estão fazendo a avaliação do que é bom, o que é ruim, à toa. Não é você que vai dizer. É também, mas a classificação etária, ela é, no meu ponto de vista, o primeiro passo. Tá 12 aninhos lá? Não dá. E o filho entende, cara. Meu filho olha lá o Little Nightmares. Esse eu não posso ele ver. fala, cara, não posso jogar ainda, porque ele já sabe, tem lá um 12zinho amarelo e ali não dá pra jogar. E faz maior diferença, cara. Então eu acho que o pai também, você vê, aí também é entender como ferramenta, entender como limitação e trabalhar junto com o filho para que essas ferramentas sejam bem utilizadas, né? Tem um joguinho, esse Little Nightmares, cara, ele é meio assustador, assim, ele é bem bom, só que não é pra idade do Emanuel. Outro dia eu falei, você quer ver o papai jogando? E aí eu quebrei um pouco essa regra. Não dá certo. Por quê? Porque aí tem uma parte lá que aparece um personagem, e o personagem tá com uma arma, e aí quando aparece faz tá. E aí ele falou, tomou só pai, não sei o quê. Errado, errei. Não está apropriado pra idade. Errei. Né? E aí o Caio tava falando sobre isso, Caio, discorra sobre isso.
sobre o quanto que a internet também te dá acesso, né? As telas te dão acesso a conteúdos inadequados, né? Hoje fala-se muito em controle parental, né? Então tem Uhum, alguns aplicativos onde os pais conseguem controlar o que o filho acessa, o que pode ver, o que pode baixar, né? Com quem conversa. uhum. Eu confesso que eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu tendo a pensar muito mais no lado da confiança, né? De confiar no meu filho, confiar no diálogo, Uhum. confiar nas instruções que eu passo. Não sei se eu tenho muita propriedade para falar sobre, porque meus filhos são muito pequenos ainda, 6 e 4 anos. Eles Não também consomem tela? zero tela praticamente. Eles gostam muito dos filmes, das animações da Disney, né? Uhum. Esse tipo de coisa eles consomem sim, com bastante equilíbrio, obviamente. É, Comecei a perceber alguns conteúdos no YouTube não tão apropriados assim. Eles gostavam de alguns Ah, eu também já vi YouTubers que alguns. não estavam Sim, sim, me deixando muito feliz. E sim. aí eu fui pro lado da conversa. Olha, o papai entende que isso não é apropriado. Tem alguns assuntos aí que não são para sua idade. Eles entendem super bem. Entenderam super bem. Super bem. E a Luísa, né, que já é muito mais madurinha, 6 anos madura, daqui a pouco faz 7, mas ela Aham. é muito consciente. E por vezes eu já vi ela falando, "Olha, não vou selecionar isso porque não é apropriado para minha Mas idade, é por um quê? conteúdo. Porque Porque houve o uma papai conversa, assim, né? participou ali, Mas conversou e ela se eu sei conscientizou. que para pai de adolescente, aliás, acho que é algo que a gente pode trazer aqui. Isso é muito mais desafiador, porque o adolescente é Ah, mais é. resistente, né? Teve até aquela série Adolescência da Pensei Netflix, nela agora há pouco, enquanto conversávamos. de um filho que vivia completamente isolado e abandonado nas redes sociais. Ninguém sabia com quem que ele falava, o que estava acontecendo, o que ele estava vivendo. E ele acabou assassinando uma outra pessoa por conta de algo que ele sofreu na internet e os pais não sabiam, né? Por isso Não a necessidade sabiam. do vínculo, né? Por isso a necessidade do vínculo, da confiança. Mas eu acho que é um campo, é um terreno assim que eu não me sinto muito confortável para discorrer sobre, porque eu acho que não tenho filho nessa idade. Uhum. E não sei como que eu vou agir quando os meus estiverem aqui. Daqui 5, Claro. 6 anos já vai ser uma realidade completamente diferente, né? Muito mais forte do que isso, né? Nós Hoje eu precisaremos. consigo conduzir na conversa, Uhum. na orientação. Hoje eu sei tudo que eles assistem, o que eles consomem, porque eu estou sempre perto, né? Então eu assisto as animações com eles. Celular não tem, enfim. Mas fico pensando que para pai de adolescente isso é muito É, mais desafiador, né? acontece que hoje em dia, infelizmente, há pais que já vivem essa realidade do acesso a conteúdos inadequados, tendo filhos na nossa idade. E assim, eu não conheço, não são poucos os pais que conheço. Não conheço poucos pais que já sofrem com essa coisa de pedir para o filho deixar o celular. Mas é ele que está estimulando. É, Então, outro dia, fomos viajar e tinha um pessoal, né? Era no litoral, e nós estávamos brincando ali, e uma das pessoas me perguntou: o seu filho não tem celular? Não, não, não tem, não vai ter. Neste momento, não é o horário, não é o tempo dele ter. E ele ficou impressionado com o fato dele. Não, mas não tem nenhum celularzinho para ficar brincando enquanto. não Não, não tem. tem. Não tem. Porque a gente vai se conectar e a gente vai Assim como eu vou num viver junto, ainda restaurante, que eu fique exausto, não tem problema, né? quando eu vou num restaurante com as crianças, eu carrego uma maleta de lápis, de desenho, de massinha, né? Chego lá no restaurante carregado de coisas, olho pro lado e vejo lá uma criança na mesa jantando, Isolada. isolada com o celular. Isolado, não é? Essa é a questão. A tecnologia, o celular, a tela, é inegável que trouxe inúmeros benefícios, mas é inegável também que trouxe uma coisa muito ruim, né? Eu acho até que mais coisas ruins Ruins do do que que boas, boas, né? infelizmente. Revolucionou o mundo, Sim, mas as pessoas não souberam lidar com isso. sim, Não souberam, largaram, a Deus dará. sim. E aí eu vejo muitas vezes mesmo nos restaurantes os filhos isolados, pais jantando, às vezes conversando e tendo que isolar a criança porque não teve ninguém para deixar, né? Não tem muito isso? Ah, eu não tenho rede de apoio, leva a criança, mas isola a criança porque eu quero ter aqui um Vale Night. E quem deu o Vale Night é o celular. E as É crianças aprendem ruim, muito né? mais, elas aprendem muito mais com o que elas veem do que com o que elas ouvem. Não Uhum. adianta eu ficar falando para sair da tela, desliga o celular, desliga essa televisão, E se o fica no adulto celular. não se conecta também, né? Não desconecta, na verdade, e se conecta com o filho.
Nós gravamos o Melhor Pai do Mundo aqui e com alguma frequência a gente sabe o momento em que um se desliga e o outro se desliga. O Júnior tá aqui na nossa frente, é um empreendedor, então tá todo o tempo com a empresa dele, não tem filhos ainda, quando tiver ele vai sentar aqui, né, Júnior? E aí a gente sabe que o Júnior tem uma agenda bastante atribulada. Caio e eu trabalhamos, mas nós sabemos os dias, né, Caio? Quando eu estou com o meu filhinho, eu vou me desligar. Eu poderia ficar na tela, poderia ficar trocando, poderia fazer outra coisa. É legal pra gente também, né? É divertido. Né? Mas a gente se desliga disso tudo e se entrega. Agora, eu confesso, Caio, isso é uma coisa que me ocupa ainda. Quando estou com o Emanuel, veja se isso vai te fazer sentido e vamos conversar sobre isso. Quando eu estou com o Emanuel, eu sou muito mais preocupado do que quando eu estou sozinho. O negócio do autocuidado. Quando eu estou sozinho, eu me vejo muito mais conectado a essa coisinha aqui e me atrapalha demais. Esse é senso de responsabilidade, né? Pô. Você sabe que você é exemplo, né? Então, e aí, eu tava falando sobre isso com Doritos, né? Cara, Hoje você não tá com ele, você vai comer Doritos, né? então, não pode, né? Então a gente precisa se equilibrar e não é, veja, não é só criança. O pai precisa se autocuidar, porque, cara, outro dia eu vi um número, num artigo lá, desses de portal, que dizia que nós já chegamos a 8 horas em média de tela por dia. Eu achei exagerado. Mas é verdade. Mas é verdade. É verdade. Caio, 8 horas de tela, e não é a tela do computador. Do dia, né? 1/3 do dia, vamos fazer as contas? 1/3 do dia, 1/3 do ano, 4 meses. Você ficou 4 meses da sua vida na tela. Naquele ano na tela. Na tela. Aí, vamos supor que você dormiu 6, 1/4. 3 meses. 4 meses mais 3 meses. Ou seja, 7 meses do ano, você ou dormiu, ou tava dormindo, ou tava na tela. E os outros 5? 7 meses, certo? Aí, peraí, mas você trabalhou, certo? 8 horas. 8, 9 horas por dia. 1/3. Mais 4 meses. Tinha sobrado 5? Quantos tinha sobrado? 5? Só falta 1 agora. Chamam de férias. Chamam de férias. Isso é porque você não escovou os dentes, tomou banho, não sei o quê. Olha que loucura. Olha essa conta. E nós não estamos falando de crianças. Estamos falando de todo mundo, todo adulto. Então o pai precisa se cuidar nesse sentido também, porque esse cara, você tá perdendo... Eu tô falando de mim também. Tem lá no seu celular, acesse lá. Tempo de uso, né? Tempo de uso, veja quanto tá usando. Eu me assusto comigo. Mas é bom olhar, é bom tomar esse tipo de susto. Pra né? sofrer. Porque o problema não é o tempo de tela, mas é o que ela substitui, né? Ela substitui coisas essenciais. E é mais prejudicial ainda na primeira infância. A primeira infância, realmente, o brincar é essencial. 0 tela. Fundamental isso para o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Uhum. E à medida que vai crescendo, tem que estabelecer esse limite. Agora pode, agora um pouquinho. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente dividia, né? A gente tem meia hora de videogame. Então é 15 minutos para você, 15 para mim. Até nesse sentido é legal, né? Essa convivência com o irmão. Foi muito bacana nesse ponto, porque a gente aprendeu a compartilhar também. Uhum. E meus pais sempre estabeleceram horários. A gente podia jogar, a gente podia assistir em tal horário por tanto tempo. Foi positivo para você? Foi muito positivo. Uhum. Foi muito positivo. Mas, de novo, nós falávamos no episódio anterior sobre conflito geracional. A gente tinha outras coisas para fazer naquela época, fora da tela. Sim. Esse brincar fora da tela era muito mais real, né? No meu contexto como criança, como adolescente. Uhum. Hoje já é diferente, né? O único lugar hoje na tela que você vive um pouco do que nós vivíamos na época é no jogo de futebol. Que é quando você tem que esperar o horário para ver o jogo. Né? Hoje em dia você não espera mais nada, eu assisto a hora que eu quiser. A gente tinha que esperar o comercial passar, ia pro intervalo. Estamos apresentando, aguarde. Aguarde. Hoje em dia eles querem pular o anúncio. Skip lá. Né? É o botãozinho de skip. Então nesse sentido, a gente, como pais, a gente precisa estar atento ao quanto a gente também está sendo prejudicado por essas coisas que nos desequilibram, né? E o quanto a gente, sendo assim, está estimulando o filho a ser igual. Né? É um campo minado. Eu tenho criado umas estratégias assim mais práticas. Então, chegando da escola em casa, enquanto eu, por exemplo, arrumava a janta, era o momento que eles tinham ali para assistir alguma coisinha. Tá vendo aquele negócio dos 40 minutinhos? Usou como ferramenta. Assim, estou ali preparando o jantar,
vocês têm aí 20, 25 minutos, que filminho vocês vão assistir hoje? E ele já sai assim, vamos Vai, lá. vamos colocar, eu vou sentar aqui, eu vou Aham. deitar ali, pega o controle. Aí- E eles são nativos digitais, né? Eles Sim. conseguem ligar, entrar, logar, enfim. Não, e fazem mais do tudo. que isso, outro dia o Emanuel chegou lá e falou assim, eu falei pra ele, 35 minutos, que é o tempo de um episódio lá. Ele falou assim, Alexa, contar 35 minutos. Ou seja, até isso, Olha a antigamente, tecnologia, olha né, a Alexa? tecnologia. Contando 35 minutos a partir de agora. Sim. Mas aí o que eu passei a fazer? Ao invés de chegar, eles irem imediatamente pro sofá para escolher a animação que eles iam assistir, eu já deixava preparado antes, por exemplo. Eles chegavam, olhavam na mesa, tinha lá massinha, tinha lá papelão, Estimulando. estimulando. Então tava você um tablet oferece lá. um outro estímulo. Aham. E aí, com o tempo, eles passaram a chegar em casa, já olhar o que tinha e foram meio que esquecendo a tela. Aí Ah, virou cultura. Aí virou cultura. Só que agora também, o que será que vai ter hoje? Então me força também a ser Legal, muito... tá elevando a régua. Vai subindo a régua. Então, mas tem um negócio assim também, né? Tô aqui com o celular. Aí ele vem lá, porque tem lá o lápis, e tem o papel, e tem a massinha, tem o que quer que seja. Aí ele chega e fala, papai, dá uma olhada no que eu fiz. Primeiro, você não tá nem participando. Aí você fala, legal, legal. Quantas vezes eu já não vi o pai fazendo isso? A criança tá lá no jantar, lá, tô vendo no restaurante, brincando, não sei o que, o pai no celular. Engraçado, cara. O pai no celular, a mãe no celular e a criança desenhando. Já viu isso? Já vi. Aí a criança chega pro pai e fala assim, cara, dá uma olhada, papai, olha o que eu fiz. Tá bonito. E continua aqui. Cara, que você... Acabou, a criança nunca mais faz. Né? Ou se faz, não mostra pro pai e tem mais. até uma questão relacionada aos valores que a gente transmite, né? Tem muitos pais que postam nas redes sociais tudo o que acontece na vida do filho. Super exposição. Super exposição também, né? E aí o filho sabe, vai acontecer isso, meu pai vai tirar foto. Vai acontecer isso, meu pai vai fazer um vídeo. Caramba, a gente já ficou preocupado com isso, né, Caio? Sim, com os nossos próprios filhos. Sim. Quando a gente começou com um podcast, falou, caramba, agora o quanto que expõem, né? Você é muito cuidadoso com isso também, né? Acho que nós temos sido cuidadosos em Sim, relação a isso, né? Sim. É inevitável a gente mencionar eles aqui, algumas situações que a gente vive, os nomes, etc. Eu até compartilhei recentemente uma situação, mas que eu achei relevante e engraçada, né? Luísa tava com o dente mole. Eu vi. Fada do dente, aí ele fez uns stories engraçadíssimos. Ninguém podia mexer naquele dente por um mês. E há um mês ela pedia, não, quando meu dente cair, eu vou querer tal coisa da fadinha. Eu falei, ótimo, porque a fada do dente, ela trabalha com planejamento. Então já tava tudo certo. Pois, num belo dia, chegou na escola, trombou com um colega. Foi assim? Sangue, o dente começou a sangrar e não saía, porque os dois de trás nascendo, eu tive que levar no dentista de urgência, dentista maravilhosa, pomada de xilocaína, com muita amarrou numa paciência. porta e não só tirou o dente. Falei, ótimo, hoje é o dia, a fada já tá pronta, já sabe o que ela quer. Porque ela pediu o mês inteiro. Só que agora a criança Mudei de ideia, fada. Muito mais difícil do que eu imaginava. A criança escreve sozinha, chegou em casa e me disse, eu vou escrever sozinha a minha cartinha. Parabéns, Daqui Luísa. a pouco você... Se vira. Se vira aí. Se foi vira. uma coisa completamente diferente do que ela tinha pedido o mês inteiro. Mas achei relevante compartilhar como algo que é legal a gente compartilhar algumas coisas na internet. Entendi, usou também, a rede pra compartilhar. Mas peraí, agora fica essa coisa. E aí, o presente foi o que você convenceu? Não, foi o que ela ficou pedindo um mês, que eu falei que a fada é planejada. A fada... Você acha que é uma coisa assim? A fada já pediu no Mercado Livre. Lógico, exatamente. Mercado Livre, queremos vocês E também como patrocinadores. Não aprender que é assim, né? Pedir uma coisa hoje, chega hoje. Porque o celular tem disso, Mas né? As crianças aprendem com o celular. Não, porque com a tudo dá vida. pra resolver na hora, né? Então, por exemplo, assim, não sei. Pergunta aí pro Google, pai. Eles falam isso. Não, mas pergunta então... aí, pesquisa aí como é que faz, que a gente faz. Caio, mas tem um negócio. Eles nascem num mundo que é assim e assim, é mesmo. Né? E é mesmo. E não é. Eles nascem num mundo. É assim. Então não adianta falar, olha, não dá pra ele pensar que é assim. Como não dá se é? É assim. Ué, eu chego no Mercado Livre agora. Agora não, né? Estamos gravando aqui noite. Mas se eu chegar antes das 2 da tarde e falar que quero chegar hoje, o mundo tá. Ué, iFood hoje, agora. Não tenho dinheiro aqui pra eu comprar. Não, paga aí com o celular. Não, com o celular, esqueci a carteira. Que carteira? Não tem problema. Dinheiro, não tem dinheiro, tem nota. E esse é o mundo que eles vivem, né? Não tem como ir não contra isso. Não tem como ir contra isso. Não tem como ir contra isso. É assim. Papai, vê agora aí. Pergunta. Você não acredita, pensando nisso, em que o Emanuel fez em relação à inteligência artificial. Ele quer fazer um vídeo. E eu falei, legal,
faz o roteirinho aí, você e o amiguinho, e a gente capta e vai fazer um vídeo. Agora eu tô editando, tô querendo, né? Editor de vídeo agora. E aí eu falei, vou ajudar. Aí ele falou, não, mas aí tem que pedir pra inteligência artificial também, porque aí ela vai... Agora tá fazendo vídeo também, né? Eu falei, olha isso. Porque um dia ele montou comigo um Lego e ele falou pra mim, olha como marcou. Falou assim, eu queria que esse carrinho tivesse numa pista bem bonita. Eu falei, cara, eu acho que é possível. Tirei a foto do carrinho, pedi pro ChatGPT colocar uma pista na curva. Ele viu aquilo e ele ficou, meu Deus, isso é possível. Isso é possível. Mundo da imaginação, mas é isso que é. Eles nasceram no universo da inteligência artificial. E volta ao ponto de que o problema é esse equilíbrio, né? Uhum, Entre esse equilíbrio do tempo de tela. uhum. Sem equilíbrio, e é engraçado, né? Acho que o maior erro é isso. A criança vive uma vida completamente desregrada em tudo. E aí os pais sofrem para regrar justamente essa questão do tempo de tela. Então, por isso que aquele exemplo que eu dei da alimentação, se a Sei. alimentação é regrada, se tem uma vida regrada, Aham. vai ser mais fácil ter uma vida regrada em relação ao tempo de tela e uso de tecnologia de internet, né? E a regra pode ser, vez ou outra, vai lá assistir. Não, e tem outra Vez coisa, ou né? outra, vamos Eu usar. atendo algumas famílias que falam assim, eu não sei o que fazer, como é que eu tiro o celular dele? Você vai Opte lá, por tirar o seu primeiro, não é? você vai lá, pega e tira. Entendi. Aliás, vamos Tira! falar sobre Fala, isso? não, você vai ficar sem. É o que as escolas estão fazendo por Sim. uma lei. Pode falar sobre isso, Caio? Sim, é uma lei nova, né, recente, que proíbe o uso de celulares, né, dentro da escola pelos estudantes. O que você acha disso? Eu acho que neste momento é importante, acho que a gente perdeu realmente essa guerra, né? Sobre isso eu queria que você falasse. Alguns adolescentes, a gente perdeu essa guerra. Perdeu a a gente não guerra. soube lidar com isso, não soubemos gerenciar, educar neste ponto que eu acho que é o ideal, ou seja, o mundo ideal é, veja, aqui está a tecnologia, use com sabedoria, tem que ter equilíbrio. Nós não soubemos educar os adolescentes, principalmente nesse ponto, nem como pais, nem como educadores. E nem O como que a gente via eram crianças usuários. que estavam ali dentro da sala de aula, sabendo que o celular está no bolso ou está na mochila, e muito preocupados ali, as notificações chegando. Hoje elas não podem nem levar. Então, dentro da sala de aula, isso é benéfico. A gente tem atenção total ali pra Perfeito. gente. Né? O mundo ideal para mim seria a criança estar com o celular, saber como usar em que momento Ah, a para gente não fins sabe. pedagógicos, A gente não sabe. Tá mas vendo nem a gente notificação sabe. agora. Né? Aê, Então, nem a opa. gente sabe. A gente tá aqui Chegou vendo aqui, aqui, ó, ó lá, curtir ó o lá. melhor pai do mundo. Olha lá, curtindo. Então nem Eu a queria que gente fosse sabe. mais. Nem a gente sabe. Mas tem aqui, ó lá. Então acho que Curtiu. é uma regra, é uma lei que veio para ajudar. E talvez agora com o tempo a gente vai chegar num momento que a gente possa ir em small doses, soltando, flexibilizando aos poucos. Né? Porque hoje uma criança tá com celular, se ela tá usando e não pode usar de fato, não pode, é proibido, você, a escola você, tem que você a escola tem que tira pegar, o celular e o pai que tem que buscar. É. Então é um... Assim, chegamos no limite. Chegamos no limite. É uma guerra mesmo. Chegamos no limite. Criou-se ali algo impositivo, autoritário. Não tem mas que talvez é algo necessário para o momento. Sim. E quem sabe a gente chegue num momento em que todo mundo, inclusive nós, saibamos usar de uma maneira melhor. Todos nós, é Todos importante. nós, né? Todos nós. E as crianças vão aprender com isso, né? Se elas verem que a gente tem controle, autocontrole. E, de novo, autocontrole sobre tudo na vida, né? Não só sobre o uso de celular e internet. Mas espero que a gente chegue nesse momento de saber, bom, meu celular tá aqui, a hora que eu precisar eu vou usar, depois eu vou guardar. Nesse momento eu preciso fazer uma pesquisa. Então, cara, o que tá acontecendo, no meu ponto de vista, também é bastante sensível, porque outro dia aprendo de diversas formas, faço um bocado de coisas, mas olhei para os meus livros e falei, vou sentar, vou ler. Né? Vou parar para ler. Faz tempo que eu não aprendo dessa forma. Por incrível que pareça, hein? Eu tenho lá 320 livros em casa, sou obcecado por livros, cara. Mas não tava lendo. Falei, ok, chegou a hora. Comecei a ler e meu cérebro, olha que interessante, ele começou a enxergar a leitura como enxerga o celular. E a leitura é mais lenta, a leitura é mais... Requer mais esforço cognitivo, na verdade, ler. É outro ritmo, é outra coisa, é o cérebro acionado em outras instâncias, né? E aí, cara, eu travava. Caramba! E aí eu percebi... se sentia cansado demais. Caramba! Se eu não exercitar isso aqui, eu perco a leitura, eu perco a minha força como leitor. E que me transformou tanto como profissional, como ser humano. Eu gostar de escrever, eu gostar de
Se comunicar, de me maneira geral, comunicar, eu sou de comunicação, tem muito a ver com a minha época de leitor, em que havia menos telas e havia mais livros. Aliás, até um nome de um... Menos telas e mais livros, né? Então, E eu ganhei um Kindle, agora eu tô lendo no Kindle, mas não dá tempo pra falar sobre isso hoje. Que é outra coisa que a gente pode discutir. Aliás, inclusive tem a capinha agora, eu dei uma Obrigado, capinha de Ilha presente Girardi, na pra minha ele, paleta do melhor na pai do paleta mundo. do melhor pai do mundo. Mas Enfim, é isso, lembrem-se de estabelecer regras, mas com equilíbrio. A tela não é uma vilã, é só uma vilã se você quiser que ela seja. E é isso. Já ficando por aqui, mais um episódio do Melhor Pai do Mundo. Hoje não deu tempo de falar de tudo, mas a gente pode voltar com uma pauta um pouco mais extensa em relação a isso, que eu acho que dá pano pra manga. Você que é pai, tá assistindo a gente numa tela, desliga e vai curtir o filho agora. Vai curtir. Valeu, obrigado por ter assistido. Gente. @o Melhor Pai do Mundo podcast. Tchau, tchau.